Olá! A gente já aprendeu o conceito de tributo, agora a gente tem que entender como eles se classificam. Veja, a classificação é uma forma de você organizar algo para compreender melhor. Já se disse que não existem classificações certas ou erradas. No máximo, podemos falar de uma classificação bem feita, uma classificação que respeita a coerência lógica. Ou seja, eu posso classificar as coisas da forma como achar que deve. Isso tudo dependerá dos meus objetivos de análise. Ou seja, dependendo de como eu quero estudar um tema, eu posso classificar de um jeito ou de outro. Se eu quero estudar os efeitos econômicos do tributo, eu vou ter que dividir o tributo segundo os efeitos econômicos. Aqui nós temos que fazer um estudo mais dogmático, mais jurídico, então talvez eu tenha que analisar as classes dos tributos, tentando compreender quais são os traços eminentemente jurídicos de cada tributo. Por isso que eu costumo dizer que uma boa classificação deve observar bem quais são os seus objetivos. No nosso caso, nós devemos observar muito bem os elementos que o ordenamento jurídico traz para classificarmos os tributos. Nesse sentido, nós temos um primeiro dispositivo constitucional muito importante para entender bem como nós podemos montar uma classificação de tributos de qualidade. O parágrafo 2º do artigo 145 fala que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. A ideia aqui é que eu não posso dar para uma taxa uma base de cálculo similar ao de um imposto. Isto porque a base de cálculo ela tem uma importância fundamental para reafirmar a natureza do tributo. Os impostos, e a gente vai aprender nessas próximas aulas, que eles se ligam a atos dos particulares. Eles não têm atos estatais envolvidos no seu fato gerador. Já as taxas, elas têm o fato gerador que obriga a pagar a taxa uma ação estatal. Ora, uma taxa que tivesse uma base de cálculo similar ao imposto de renda, deixaria de ser uma taxa e passaria a ser um imposto de renda. Isso porque é a base de cálculo que dá efetivamente a característica do tributo. Não vamos estudar sobre isso, esse tema, em unidades futuras de forma muito mais clara, vocês vão entender bem melhor. Aqui é importante entender que a própria Constituição fala que eu devo respeitar a base de cálculo e a sua vinculação com o fato gerador. Todos os tributos têm um fato gerador, ou seja, uma ação praticada por alguém que vai gerar a obrigação de pagar o tributo. A base de cálculo tem que ter correlação com esse fato gerador. Se tiver, beleza. No caso das taxas, vamos ver em instantes, as taxas elas derivam de uma ação estatal. Então, eu preciso, para tanto, que a base de cálculo tenha correlação com essa ação estatal. O caput do artigo 4º diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então, percebam que você tem dois elementos do sistema jurídico de suma importância para delimitar o tributo. O próprio sistema jurídico procura delimitar o tributo observando quais são os fatos geradores que vão fazer a obrigação tributária nascer e qual é a base de cálculo desses tributos. Esses dois elementos somados nos permitem bolar uma classificação. Os incisos do artigo 4º trazem outras pistas de como nós podemos montar uma classificação. O inciso 1 diz: a denominação e demais características formais adotadas pela lei, lembrando apenas que o parágrafo do artigo 4º fala que eu não irei levar em consideração para determinar que algo é tributo a sua denominação. Ou seja, eu posso chamar um pagamento que tem todas as características como descrito no artigo 3º de mensalão. Não interessa, ele será tributo porque ele tem todas as características do artigo 3º. Uma obrigação pecuniária compulsória, decorrente de fato ilícito, pago mediante atividade administrativa plenamente articulada, instituído por lei. Se a cobrança atende aos requisitos do artigo 3º, automaticamente nós temos, sim,
um tributo, não importa o nome que se dê para ele. O artigo 4º, o inciso 2º do artigo 4º, diz também que eu não devo levar em consideração a destinação legal do produto arrecadado. Todavia, esse tipo de determinação não foi recepcionado para a Constituição, já que a nossa Constituição usa a destinação do produto arrecadado para diferenciar certas classes de tributos. No caso, é a destinação do tributo que diferencia o imposto das contribuições no plano constitucional. Então, se o próprio Poder Constituinte entendeu que a destinação era um critério para delimitar as diferenças de tributos, a gente pode dizer que nós temos sim que observar esse critério na hora de classificar os tributos. E nós vamos começar a fazer essas classificações já na próxima aula. Um forte abraço, até lá.